Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda. Então, hoje tu estás prestes a entrar no bloco cirúrgico. Nós, por questões éticas, não vamos entrar, então vamos conversar antes e após, então, esse procedimento. O que vai ser realizado hoje? Então, olá pessoal, primeiramente. Hoje nós vamos fazer, então, um procedimento que a gente chama de retirada de nevos, ou seja, os nevos são as pintas, né? As pintas, elas podem ser tanto benignas quanto malignas, certo? E o que eu quero deixar bem claro para vocês é que a gente precisa ter um lugar seguro para a realização desse tipo de procedimento. É um procedimento que pode ser ambulatorial, certo? Desde que a gente tenha as devidas ferramentas, mas também a gente tem alguns outros locais. Aqui em Chapecó a gente conta com o Hospital Dia, aqui do IOSC, que também tem toda essa segurança para a gente estar fazendo esse tipo de procedimento. Quais são os outros procedimentos no ramo da dermatologia que você realiza? Então, isso a gente vai estar conversando bastante no programa de hoje, mas eu quero deixar bem claro que a gente tem tanto a questão das patologias, câncer de pele, mas também toda a parte estética. Tem alguns tipos de procedimento que eu fiz essa semana, vou citar entre eles o microagulhamento cirúrgico. É quando o paciente precisa de um microagulhamento mais profundo, mas que não tolera a dor. Então, nesses casos, a gente faz até sedação para o paciente se sentir melhor, né? Então, a gente entra no campo da estética. Mas a gente também tem as retiradas do câncer de pele, então, às vezes temos cânceres um pouquinho maiores, que a gente precisa, então, de uma anestesia ou de um lugar mais apropriado, realmente. Doutora, as pintas sempre é um sinal de alerta, né? E como saber se é ou não um câncer? Isso. A gente tem uma regrinha básica, que é a regrinha do ABCDE, certo? Que ajuda muito, principalmente naquelas lesões que a gente diz que são as pintas marrons ou pretas, que crescem, né? Então, a gente tem essa regrinha que ajuda o público a entender se precisa procurar ajuda realmente ou não. O que é o ABCDE? O A de assimetria, então se um lado da pinta é diferente do outro. O B de bordas, então se as bordas são irregulares, ela é uma pinta perigosa. Se for lisinha, redondinha, a gente não se preocupa. O C de cor, então quando a gente tem diversas cores na pinta, a gente também tem que ficar de olho. O D de diâmetro, quando é maior de 0,6 centímetros. E o E de evolução, ou seja, se aquela pinta está crescendo, ela precisa ser mostrada para o médico dermatologista. E o paciente que hoje está se preparando então para fazer essa cirurgia, tem algum cuidado especial? Então, para essas cirurgias pequenas não, tá? Ele pode comer normalmente. A única coisa é que em alguns profissionais, dependendo do tamanho de cirurgia, a gente cuida com anticoagulante, essas coisas. Mas aí depende do caso, né? Então, por isso a necessidade de conversar com o médico. Mas geralmente não precisa de nenhum cuidado, só cuidado realmente pós-operatório, curativos, cuidados especiais, cuidar com exercício físico, né? Para não abrir os pontinhos, nesse sentido. Então, hoje nós estamos acompanhando a doutora Vanessa Guiano, então, numa cirurgia, está prestes a entrar e quando terminá-la, nós estaremos aqui te esperando, então, para saber como ocorreu e tudo o que aconteceu lá dentro. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês e até mais. Doutora Vanessa, então, já finalizou o procedimento cirúrgico, né? Então, nos conta como é que foi. Foi super rápido, né? Hoje o procedimento, então, foi de 30 minutos. Foi um procedimento, então, de retirada de nevos, que são as pintas. E aí a gente retira as lesões. Existem várias formas. Ou a gente tira com bisturi, ou a gente tira ela com uma tesourinha e depois cauteriza para que não sangre, né? Então, em alguns casos a gente cauteriza, em outros a gente faz ponto. Tudo vai dependendo da localização e do tipo de pele. Por exemplo, no rosto a gente faz de uma maneira, nas costas a gente faz de outro. Então, tudo depende da localização. E aí, então, no caso hoje, a gente fez essa retirada das lesões com cauterização, com eletrocauterização, eletrocoagulação que a gente chama, e aí ficam umas casquinhas e depois o paciente vai simplesmente passar algumas pomadas, produtos tópicos, até que cicatrize e fique com resultado estético bom. Sempre lembrar que tudo que a gente retira do corpo da pessoa tem
que ser mandado para análise. Então, todas as pintas precisam ser avaliadas, fazer então um exame histopatológico, que a gente chama, que é feito em laboratórios de patologia. Então, aquela questão de que antigamente, tirava, colocava no balde, isso não pode acontecer. Então, eu sempre falo para os meus pacientes da importância da gente mandar as lesões para análise. Doutora, e nesse procedimento de hoje, pela tua suspeita, pela tua experiência, pode ser um caso de maligno ou benigno? Então, hoje a gente tinha um paciente jovem, né, de 20 e poucos anos. A princípio eram lesões benignas, então nevos benignos, só que eles incomodavam. Então, eram em áreas que às vezes passava, raspava, inflamava. Então, eles tinham características benignas. Aquele ABCD que eu falei antes, ele era bem tranquilo. Então, eu acredito que sejam lesões benignas realmente. O procedimento de hoje, né? Lembrando que a dermatologia pode ser tanto reparos estéticos quanto patológicos, a importância de se operar, então, num local como este, um hospital dia da IOSC, pela segurança do paciente e do profissional, né? Isso, alguns procedimentos a gente faz com segurança no consultório também, mas em alguns, que às vezes a gente usa um maior volume de anestésico, né, é sempre importante a gente ter todo o aparato para alguma possível emergência, porque as anestesias, mesmo as injetáveis, né, que hoje foi só com anestesia injetável, só com agulha e anestésico, que a gente chama, né, intralesional. Mesmo assim, existe um risco pequeno, mas existe risco de complicações, né, inerentes à anafilaxia, uma alergia ao composto, né, da anestesia. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com um aparato seguro para esse tipo de procedimento. Então, foi esse mais um quadro, Saúde à Flor da Pele, onde a doutora Vanessa Gueno trouxe muita informação relevante, trazendo, então, um médico, né, saindo do consultório para trazer informação à sociedade. Muito obrigada, doutora. Te encontro no próximo quadro Saúde à Flor da Pele, e lembrando que o profissional dermatologista é o profissional indicado para cuidar da pele. É isso aí. E também lembrar que o profissional dermatologista é aquele profissional que tem o título de especialista, certo? Pela sociedade, então, brasileira, ou mesmo o registro de qualificação especialista, que é o CRM, que fornece mediante cursos apropriados, cursos que o MEC reconhece como cursos de residência ou de especialização. Então, sempre fique atento se o teu dermatologista possui esse registro de qualificação especialista, correto?